Provérbios 24, vamos lá. Aqui nessa leitura de hoje a gente vai ativar as promessas escondidas do texto. A gente vai ter consciência daquilo que é e o que não é, para a gente pegar individualizado e entender que toda crise ela é coletiva, mas que a prosperidade ela é individual, e saber o que é para você e o que não é do texto ali, e renovar a esperança, renovar a fé, avançar e produzir. Você topa? Você aceita? Está avançando aí? Se você consegue me ouvir e você consegue me ver, digite o número 10, por favor. E se eu tenho mania de falar se você tá, né? Se você está vindo aqui pela primeira vez, coloca o seu nome e a cidade de onde você fala, por favor, também. Se você já nos acompanha, coloca aí que você já nos acompanha. Ah, nossa aula é incrível. Vocês não colocaram ainda se está conseguindo me ouvir e me ver? Estão conseguindo me ouvir e me ver? Deixa eu chamar para participar junto comigo a Ângela. Participar junto. Auxiliar na live. Olha, vocês sempre perguntam para mim sobre a questão dos selos. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Seja bem-vinda, Ângela linda, maravilhosa. Eu Bom vou explicar. dia, muito Bom obrigada. dia. Eu vou explicar para vocês como é que funciona a questão dos selos. Quando eu estou ao vivo no Instagram somente, ao vivo no Instagram, você pode comprar um selo de qualquer preço, a partir de R$ 4, eu acho, 5, e você faz uma pergunta. E ela fica aqui vibrando, mostrando aqui, ó. E aí eu respondo essa pergunta. E a Ângela vai ler o comentário dessa pergunta, vai falar com a gente e tudo, tá bom? Então vamos lá. Olha, a Rita já tá aí. Angel, Érica, maravilhosa. Quem é do nossa formação em terapeuta livre? Quem é do nossa formação em coach que tá aí? Já coloca aí também. Gratidão, meninas, mulheres. Vamos lá. Tenho recebido bastante depoimento de vocês dizendo aí que tá muito feliz, né? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muita gente fala assim: eu tenho medo, Cleo, eu tenho medo de fazer isso, medo de fazer aquilo, eu tenho medo de falar para algumas pessoas, eu tenho medo de dar o próximo passo, eu tenho medo de casar, medo de avançar, medo de ter filho, medo de abrir um negócio, medo de sair do emprego. Eu escuto muito isso, né? E você sabia que a raiz de todo medo, você sabia? Ó, a gente pode. Eu sempre falo que tudo que a gente traz, tudo que eu trago, tudo que você traz, é claro que é um substrato da nossa família. Não tem como esconder isso, porque eu não nasci do nada. Eu não sou uma pessoa que simplesmente está aqui do nada, né? Deus, ele cria matriz. Ele cria matriz. O pessoal fala, quem que foi que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Pelo amor de Deus, que pergunta mais idiota. É claro que é a galinha. Deus cria matriz, ele cria pessoas. Matriz. Como é que o ovo ia se criar sozinho, sozinho? Como é que o bebê ia se criar sozinho? Primeiro cria a pessoa, depois vem o bebê. Então, essa matriz é criada primeiro. E aí ela vem vindo, vem. E aí a gente vem. Então, o medo da minha matriz. Então, quando eu falo do meu medo aqui, vamos supor que a Ângela está aí. A Ângela tem medo de dar uma palestra. E aí, vamos supor que a Cléo tem medo de se casar. A Ângela tem medo de morar nos Estados Unidos. Esse medo não é da Ângela. Esse medo é da mãe da Ângela, do pai da Ângela. Então, quando eu falo da Ângela ou de mim, eu estou falando deles também. Então, para não entrar nesse nível, eu estou falando de mim, que significa que é eles também. Então, vamos falar só de mim para ficar mais fácil, tá bom? Para vocês entenderem. Você entendeu, né, Ângela, o que eu quero dizer? Então, eu já tipifico todo mundo, né? Então, de onde veio esse medo deles? De onde veio esse medo meu? Esse medo, ele veio da falta de amor. A falta de quê? Quando eu não tenho o amor de Deus por mim, eu acho
que Deus, é longe, é poderoso, é gigante, é grande. Gente, está fazendo barulhinho aí no microfone da Ângela, não tá? Tem que deixar ele bem quietinho, viu, Ângela? Ele é grande, ele é inacessível. Eu não sou amada por alguém assim. Então eu tenho medo. Eu tenho medo. Medo inconsciente de ser castigada, medo inconsciente de não ser aprovada, medo inconsciente de ir para o inferno, medo inconsciente de um monte de coisa. Então isso me paralisa e aí eu não avanço. E as pessoas não sabem disso. Elas não sabem a origem desse medo. E porque são anos e anos colocados na nossa cabeça toda essa questão desse cabresto, né? E por outro lado, aquelas pessoas que falam assim, eu tô cansada disso tudo e agora eu vou, agora eu vou, a Ângela vai cumprimentando vocês quando vocês forem entrando aí. Agora, eu tô cansada de, se bem que eu não sei se você usa o Instagram no computador. Você usa, Ângela, no computador, o Instagram? Não, não está no computador. Apesar de que Então eu não uso, mas não Então, está. então não precisa cumprimentar. É porque eu achei que tivesse no computador, porque no celular fica muito ruim. Não precisa, tá bom? Era só eu uso no Tá? computador. Então não precisa. E aí o que que acontece? Com isso eu tenho esse medo de não avançar. Então, qual que é o foco principal dessas lives que eu estou fazendo com você? Que você perca esse medo. Que a partir de você a gente cesse essa cadeia de perder esse medo. Você perdendo esse medo, você vai conseguir transbordar, você vai conseguir ser você mesma, você vai conseguir avançar, você vai conseguir romper barreiras que nenhuma geração sua rompeu. Daqui a um ano, você vai ter que se apresentar de novo, porque as pessoas não vão reconhecer de tanto que a sua vida mudou, do tanto que você teve coragem de ir mais longe do que seus pais. Quem está entendendo, coloca aí para mim que você está entendendo. Porque é muito redundante falar a mesma coisa de novo e de novo com significado diferente. Então, assim, eu quero trazer para você de uma vez só o que a gente já tem falado, mas falando na matriz, na fonte. Então, o amor lança fora todo medo. Que amor é esse? O amor do pai por você. E aí a gente tinha falado também, né? Que essa questão de muita gente ter dificuldade com a figura paterna, isso não deixa ela se aproximar de Deus, porque, querendo ou não, tem essa interligação. Então vamos lá. Que bom. Olha, bom dia, Raquel linda, Gisele, Josi, Pati, Nilva, Marília. Sejam muito bem-vindas. Shisley, maravilhosa, que eu amo também. Angel, Rita, Simone, Maria. Sejam bem-vindas, viu? Gratidão. Então vamos lá. Vamos começar a fazer a leitura. Então vocês entenderam qual que é o cerne da questão? Então a gente está fazendo uma leitura com uma desculpa de nos achegarmos ao autor maior e a gente perder esse medo. Esse medo ele é esse medo, ele é, sabe como é? Deixa eu achar uma palavra aqui, de DNA geracional. Ele é geracional, esse medo, tá? Ele é geracional. Então, ele vai parar em você. E aí, toda vez que eu falar assim, repete comigo essa declaração, você vai falar aí, se você estiver no seu trabalho, você fala bem baixinho. Se você não puder falar, você fala no pensamento, porque isso vai desconstruindo as crenças que tem dentro de você. E aí você vai rompendo. E aí essa declaração que eu vou pedir para você falar é para fazer as pazes com esse amor incondicional e romper esse medo. Bora lá? Coloca aí. Eu aceito romper esse medo. Coloca aí. Vamos avançar. Provérbios 24, 19. Lembrando que de segunda a sexta a gente está aqui às 10 horas da manhã, tá? Depois da live eu vou colocar um post dizendo quais foram os conselhos da live. Aquele texto que deu mais ênfase ali para você marcar qual que você mais gostou e compartilhar com as pessoas que você quer que façam o estudo com a gente.
Não tenha inveja das pessoas más, nem procure ter amizade com essas pessoas. Elas só pensam em violência. E quando elas falam, é sempre para ferir alguém. Você conhece pessoas que são más por natureza e sempre que elas falam é para ferir alguém? Você conhece? Ah, tá. Printa a live, quem souber fazer isso, que pouca gente sabe fazer. Printa a live e compartilha no seu stories depois e me marca, tá bom, gente? Então vamos lá. O que acontece com isso? Quando ele fala assim, que você não tenha inveja das pessoas más, é porque, assim, às vezes você vê aquela pessoa digital influencer numa vida maravilhosa, linda, incrível, e aí depois aquela mesma mulher destrói um casamento, depois aquela mesma mulher tá fazendo um monte de coisas que não é legal, que não vai produzir vida, não vai produzir abundância na vida dos outros, né? E você, em algum momento, invejou, falou assim, nossa, caramba, né? Nossa, tá vendo? Podia tanto ter sido eu. Por que a pessoa dessa tem isso? Normal, tá? Quando ele fala assim, não tenha inveja das pessoas más, significa que você é uma pessoa boa. Cleo, então uma pessoa boa pode ter inveja? Claro que a gente tem inveja, a gente é ser humano. O difícil é você assumir isso, tá? Porque você se acha tão perfeito, tão bonzinho. Não, eu não tenho inveja. Tem inveja sim. Tem inveja sim. Se você come comida e você faz cocô, você tem inveja. A diferença é assumir, tá bom? Então vamos lá. Não tenha inveja dos maus. Significa que as pessoas boas também têm. Então, quando você começar a sentir que você olhar para o lado e falar, nossa, caramba, por que eu não tenho isso também? Naquele momento você vai dizer assim, ó, a partir de agora, você vai dizer assim, eu abençoo a vida dessa pessoa e eu não aceito ter menos que isso. Você vai fazer isso, ok? Cléo, mas isso não é inveja? Não, se você sentiu isso nesse momento, é porque algo dentro de você também quer aquilo. E não é pecado, não é errado, não é ruim você querer aquilo. O ruim é você desejar o mal por ela ter aquilo. Então você não está desejando o mal, você fala, eu não aceito menos que isso. Ou seja, significa o seguinte: ela precisa continuar tendo aquilo e sendo próspera, sendo abençoada, sendo maravilhosa, para que eu tenha, no mínimo, aquilo, ok? Pegou aí, entenderam? Quem entendeu, coloca aí que entendeu. Agora, se você olha e você realmente não quer, você acha estranho, você fala assim, abençoa a sua vida e siga em frente, ok? Vamos para o próximo. Nem procure ter amizade com eles. Quando você acha uma coisa estranha, que você não gostou, você não quer esse tipo de pessoa que só pensa em violência, não tenha amizade. Gente, é o seguinte, eu rompi 2 amizades com pessoas que eu amava muito, ainda amo, ainda amo. E foi muito difícil romper essas amizades, assim. A primeira pessoa me bloqueou, e aí eu falei, uau, me bloqueou, porque eu falei umas coisinhas assim, que fui grosseira, é claro, e ela me bloqueou e eu falei, deixa eu ver se bloqueou mesmo, mandei uma mensagem, aí ficou só um negocinho por um tempão, a foto sumiu, eu falei, bloqueou. E aí eu aproveitei e bloqueei também, falei, é a minha oportunidade. Então, Cleo, mas tu excluiu a pessoa. Pois é, depois a gente vê isso aí no sistema cósmico. Então, eu falei, é a minha oportunidade de eu sair fora disso aqui. E aí eu encerrei a amizade com essas 2 pessoas. E aí eu falei, uau! Então, eu fiz Ho'oponopono por elas, orei por elas, entreguei, né? Ali, tá tudo certinho. E aí eu falei assim, pronto, eu não tenho mais essas 2 conexões. E aí eu tô feliz e leve. E aí agora elas vão encontrar novos caminhos que vão prosperar e abençoar a vida delas e eu também. Então, às vezes, é necessário, necessário. E aí, o que eu fiz? Eu fui em busca de outras pessoas que são parecidas com o que eu quero alcançar na minha vida. Ah, Cleo, mas eu não tenho facilidade para buscar amizades. Eu fui comentar em postagens de pessoas que são o que eu quero para minha vida. Eu fui buscar me infiltrar nesse sentido. Então, network, né? E aí, vamos lá. Elas são violentas e quando falam só pensam em ferir as pessoas. Ah, Cleo, mas às vezes eu sou muito sincera e eu estou ferindo as pessoas. Precisa saber o teor da questão. Então, quando você expressar a sua verdadeira identidade, o que é a minha identidade? A minha identidade sou eu
não ter medo. Igual a gente tem que ser aquela ovelhinha, né, mansinha. Eu tenho que ser uma ovelhinha mansinha para o meu pastor que vai cuidar de mim. Vocês entenderam a diferença, né? Lá fora eu sou um leão. Lá fora eu estou reinando, eu estou cuidando de uma situação. Então, eu escolho manifestar a minha identidade. Se a Ângela que está aqui comigo ficar o tempo todo sendo boazinha, besta, 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 vão continuar dando na cara dela, vão continuar chegando lá e saqueando a vida dela. Agora, quando ela manifesta o que ela é, ei, eu sou assim. Até quando eu vou conseguir aguentar ser. Nossa, mas a Cleo fala as coisas muito na cara. Então, tipo, procura outra pessoa que fala por trás. Não é mais fácil? Do que eu ter que me botar outra cara? Então você pode ser o que você é e o que você nasceu para ser, porque vai ter pessoas que amam você desse jeito, é mais fácil, mais leve, mais gostoso. Mas ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho que negar o meu ego a fim de produzir vida, e não negar o meu ego para me anular e deixar o meu dom morrer ali, não é, Ângela? O que você acha disso? Isso mesmo. E isso é muito interessante, Cleo. Depois que a gente começa a se posicionar, a fazer aquelas afirmações que a gente viu com você nos 30 dias, isso é muito. É automático. Você começa a criar esse hábito de se impor, de ser você. E quem está vibrando na mesma frequência vai ficar. Quem não está, automaticamente vai embora. E a vida flui muito mais fácil, É. com muito mais Vamos lá. sucesso. Exatamente. Vamos lá. Com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Com a sabedoria, eu vou pegar essa frase aqui e eu vou printar. Eu vou dar um jeito de printar não, gente. Eu vou, como é que eu falo? Cortar e fazer uma analogia direitinho com ela aqui. Ela tá, né, bem inteira. Com a sabedoria se constrói o lar. A gente falou muito sobre a sabedoria nesse momento todo. Ângela, eu mandei no. Ângela, Oi. Ângela, eu mandei no seu WhatsApp. Você tinha perguntado? Ah, não, gente, espera aí, gente. Vamos lá. Pronto, deu certinho. Gente, ela estava dizendo que a internet dela ia cair. E eu disse para ela entrar de novo. Cair e entrar de novo. Deu certo. Cleo, vai cair. Aí eu mandei no WhatsApp. Cai e entra de novo. Ela vai entrar de novo, tá, gente? Vamos lá. Com a sabedoria se constrói o lar e sob a prudência ele se firma. Meu Deus. Gente, isso aqui é ouro puro. Ouro puro. Com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Eu quero falar muito com você sobre isso. Aqui, ó, ela já deu certo aqui. É porque quando cai aqui no Instagram, tem que falar no WhatsApp, não tem para onde correr. Entendeu? Então vamos lá, ver se ela conseguiu. Eu deixei o WhatsApp aberto justo para falar com tu. Deu Deu certo? certo. Ok. Vamos lá. Aí, o que que acontece? O que que acontece? Eu preciso muito que você esteja atento ao que eu vou falar. Eu preciso muito que você esteja atento ao que eu vou falar. É um tesouro escondido no meio da live. Eu vou ler de novo. Cleo, mas o que que tem a ver? Cleo, mas o que que tem a ver uma coisa com a outra, Cleo?
Vamos lá, vamos lá. Compartilha a live com quem você ama e quer que desperte. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Bonitas e de valor. Por que que as coisas são bonitas e de valor? Por quê? Quem você conhece que usa coisas falsificadas, réplicas, que usam coisas... deixa eu pegar um exemplo aqui para você. Deixa eu dar um exemplo de uma coisa falsificada. Deixa eu pegar bem aqui essa bolsa. Deixa eu ver. Ai, estava procurando o meu Kindle ontem, achei. Tá. Preste atenção nessa bolsa aqui, tá? Essa bolsa aqui. Olha só. Ela é uma bolsa da Ana Capri. Ana Capri. Ana Capri, eu acho que é uma empresa, uma marca que é da Arezzo, eu acho. Ela é original, né? Claro, pelo amor de Deus, já é uma marca simples. Se fosse falsificada, pelo amor de Deus, é o fim do mundo, ninguém nem falsifica. Então, ela é original. Eu normalmente não compro coisa de couro de animal, eu compro de couro sintético, a não ser que seja uma marca muito, tipo Louis Vuitton, alguma coisa assim. Eu nem tenho condições de comprar ainda, em 2021, uma bolsa Louis Vuitton, porque eu só compraria original. Ah, Cléo, tu pode comprar usada, né? Posso, mas o meu estilo de vida não combina, então ainda não. Um dia, provavelmente. E aí, o que acontece aqui? É uma bolsa original, é original. O designer dessa empresa, ele trabalhou para essa empresa, eles fabricaram, ele fez tudo certinho, tudo certinho. E aí eu fui lá e comprei e paguei. Ah, Cleo, mas as criancinhas que têm os dedinhos bem pequenininhos na China estão costurando nos galpões, tudo a mesma coisa. Não estou entrando nesse mérito, né? Eu estou entrando no mérito de que legalidade. A legalidade, ela é uma esfera espiritual, tá? É uma esfera espiritual de impostos, de permissão, de leis, hierarquias e ordens. E aí, ok, essa bolsa, ela é bonita e de valor. Ela é bonita e de valor. Agora, pega essa outra bolsa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa outra bolsa aqui, essa outra bolsa aqui, ó, ela é uma bolsa que eu comprei de uma pessoa, é uma necessairezinha bem simples, né? Provavelmente ela foi imitada de alguma bolsa famosa, provavelmente. Por quê? Porque aqui, ó, ela tem uma costura bem simples, tá vendo? Ó? Eu acho difícil a pessoa ter tido a ideia de fazer um design desse, ela mesma falar assim, olha, acordei um belo dia, eu já sei. Vou fazer uma bolsa assim, assim, assim. Acho difícil. Então, isso aqui é uma falsificação, isso aqui é uma réplica, isso aqui é um adultério. Isso aqui é um adultério, e eu tenho na minha casa. Então, o quarto da pessoa sábia fica cheio de coisas bonitas e de valor. Não necessariamente. Isso significa que eu não sou uma pessoa 100% sábia. Ah, Cléo, então assim é todo mundo. O que a gente está fazendo aqui? Aprendendo e estudando. Aprendendo e estudando, não é? Então, entenda uma coisa, estou dando um exemplo para vocês do que é coisa de valor. Cléo, se aplica só para isso? Não. Isso se aplica para o nosso caráter também. Então, eu estou dando um exemplo para vocês do que é coisa de valor. E isso se aplica para brinco. Para brinco. Cléo, esse brinco, ele é uma réplica HST? Não. Ele é uma réplica de quê? De nada. Ele não tem nenhuma réplica famosa. Ele é um brinco simples que não está imitando outros, então tá tranquilo. É de valor? Não. É bonito? É. Para mim, né? Para os outros é horrível. Então, o que acontece? E aí,
e preciso colocar isso nos meus sentimentos também. Então, assim, se eu procuro usar as coisas de valores, eu tenho um perfume, gente, aqui, eu esqueci, é Blueberry, é uma coisa assim, R$ 700, pequenininho, da França. Ele dura, ele já está durando uns 2 anos, e eu uso bem, porque ele é bem. Imagina comprar um outro perfume desse tamanho, de 2 em 2 meses, e ele dura mais porque ele é bonito e de valor. Então eu economizo muito mais. Então é sabedoria. Isso aqui dura a vida toda praticamente, mesmo sendo simples. Então eu economizo mais dinheiro, mesmo sendo mais caro. Então é sabedoria do que comprar uma da feira toda hora, estragando e enchendo o planeta de lixo. Então, assim, vai algo muito mais além do que o que você pensa. Vai uma cadeia de coisas quando você compra coisas originais. Você só compra uma vez. Ah, mas eu enjoo. Não vai enjoar. Porque aquilo foi tão caro, tão precioso, foi tão bem feito. Você vai se sentir tão merecedora. Aquilo raramente sai da moda. Porque você. Então, assim, eu estou dando só um exemplo para você entender do que é coisa bonita e de valor que tem na casa da pessoa sábia. Já dei exemplo da mesa que eu tenho aqui em casa, que é da Tokstok. A cadeira que é da Tokstok é atemporal. A cadeira é coberta de couro. Não é couro de animal. Ela é atemporal. Essa mesa e essa cadeira é atemporal. Elas podem ficar aqui 100 anos que elas estão de acordo com as decorações. Então, são atemporais. É caro, sim, mas fica para sempre. Eu posso colocar no quarto, jantar, cozinha, área de serviço, que fica bom. Então, assim, agora se eu compro uma tipo normalzinha, assim, é toda laqueada. Ah, laqueada agora não está mais usando. Agora eu compro todo de vidro com a pedrinha no meio. Ixi, agora não está mais usando. Então, eu estou dando um exemplo para você do que é bonito e de valor. A gente só compra uma vez, entende? Ah, esse daqui, ó. Aqui, ó. Esse computador aqui, ó. Ele é da Mac, né? Cadê? Aqui, ó. Ele é um computador da Mac, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Pronto, deixa eu trazer pra cá. Ah, mas é muito caro, um computador desse é R$ 10.000. É R$ 10.000, mas tá aqui há 8 anos. Se fosse um outro computador, ah, não, vou comprar um computador baratinho, já estava travando, já tinha que ter trocado isso, trocado aquilo, você gasta muito mais. Então, a Casa da Sabedoria tem coisas bonitas e de valor. É uma vez só que compra. Então, assim, isso tem que ser a nossa palavra, isso tem que ser a minha identidade, a minha essência e o meu caráter com você. Aí eu errei, não dei conta, me ferrei. Claro, me ferrei. Gente, eu erro. Não estava atenta. Não tinha condições na hora. Não dava. E eu precisava disso aqui. Estou dando um exemplo, tá? Vocês entenderam, né? Então, não tinha condições, né? Essa blusa aqui eu comprei na. Ai, como é o nome daquela loja, meu Deus? Lá do shopping, gente. Aquelas lojas de departamento popular que todo mundo compra. É uma loja que todo mundo compra de departamento. Tipo, eu esqueci o nome. Essas lojas assim que todo mundo compra, que faz cartão. E aí eu comprei lá. Eu estou dentro da legalidade, tá tranquilo. Ela paga design, tudo direitinho, só que todo mundo tem e não vai durar muito. Mas eu estou dentro da legalidade, entendeu? Tá tranquilo. Eu não fui numa feira e comprei uma réplica da Louis Vuitton. Não, aí eu não estaria dentro da legalidade. Então entenda, procure cultivar na sua vida relacionamentos legais, relacionamentos desse jeito. Procure cultivar na sua vida isso, tá? Repete aí comigo, vamos fazer uma ativação disso aqui. Espírito Santo. Respira, inspira pelo nariz, solta pela boca. A minha consciência escolhe diante de ti trazer à existência na minha vida o espírito de sabedoria para morar comigo. E que os meus olhos enxerguem as coisas que são bonitas e de valor. E que eu consiga deixar ir tudo aquilo que não é bonito e não é de valor.
da minha casa e da minha vida. Gratidão. Prontinho. Não, fala assim ainda, fala assim ainda. Eu lanço fora todo o medo de ter coisas boas e de valor. Pronto. Vamos pro próximo. Se você fez, coloca aí feito. Então, existem verdadeiras chaves escondidas nesses textos. Você entendeu, Ângela? Fez sentido para você? Sim, muito sentido, entendi. É isso mesmo. É muito interessante quando você fala isso, a gente fala aqui na região de economia porca. É gastar menos por uma coisa que vai durar pouco e que vai, às vezes, resolver um problema imediato. E logo após você tem que refazer aquilo. Então é uma economia porca, é a mesma coisa que você explicou aí, ficou muito bem explicado. Ó, quem comprar o selo pode fazer uma pergunta, tá, gente? Qualquer tipo de pergunta, vocês estavam perguntando, mas é só quem tá ao vivo aqui na live, tá? Vamos lá. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento, gente, o conhecimento é tudo. Ângela, você se lembra que eu falei assim para você? Você falou assim para mim, Cléo, eu queria tanto atender pessoas, eu queria tanto trabalhar com isso, mas eu não me acho preparada. Eu falei assim, invista em conhecimento. Compre o curso. Vai, porque você vai tomando intimidade, você vai ter coragem. E você falou assim, eu vou dar um jeito. E você foi. E tem um versículo que fala assim, ó, vende o que você tem e compra conhecimento, compra sabedoria. E é exatamente isso. Rica, a gente não fica, não. Eu falo assim, de imediato, né? Que ao longo da vida, quem sabe, a gente o céu não tem limite. Então, assim, a gente só tem o chão ali, o céu não tem teto, né? Mas é tão incrível as coisas que vão acontecendo, e ele fala: ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Porque a pessoa não tem o conhecimento. Eu vejo meu irmão mais velho, por parte de mãe, não por parte de pai, por parte de mãe. Ele trabalha de chacareiro, né? Ele trabalha de chacareiro. Uma vez eu fiz uma sessão de constelação familiar nele, e foi muito legal fazer. E aí eu percebi várias coisas ali, e ele acha errado, o meu irmão, ele acha errado, ele acha é, pecado a pessoa trabalhar pouco e ganhar muito. Por quê? Porque ele não conseguiu ter uma mente, uma mentalidade adequada para isso. Então, meu irmão acha que as pessoas só conseguem ganhar dinheiro lícito e agradar a Deus se ela botar muita força, se ela trabalhar muito, né? Que foi aquela questão já de bem original. Deus estava lá dizendo, Adão, pode desfrutar, pode ficar maravilhoso. E ele falou, ah, não, mas eu quero trabalhar pesado, ah, não. Então, assim, é uma escolha. Então, ele acha isso, que tem que trabalhar muito pesado para poder ter. E o meu irmão é mais caçula também. E aí, já eu e meu outro irmão do meio, não. A gente já acha que a gente pode ganhar a nossa vida com facilidade, alegria e glória, né? Então, assim, isso é impressionante como as pessoas elas têm esse programa, esse hardware nela. Desde criança eu já nasci assim, eu já nasci preguiçosa mesmo. Então eu falei assim, eu vou inventar alguma coisa que não tenha que ficar me lascando de trabalhar demais para poder não, né, não ter. Vamos lá. Vamos. Aí ele fala, ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Nós estamos em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Faltam 4 meses. Eu tenho que ler 10 livros ainda. Faltam 10 livros para eu ler. Eles estão na segunda prateleira. Essa segunda aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Tá vendo? Ó? Isso daqui não. Daqui para cá. Já estão separadinhos. Então, a sabedoria. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar muito bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil de vencer. Então, o que é o plano de ação? O que é o plano de ação? É eu fazer o planejamento, a meta para eu fazer essa questão, para eu poder
Não tem como você falar assim, não, eu vou lá e eu vou vencer e eu vou ganhar. Eu já fiz muito isso. Bota na cabeça e vai. Bota na cabeça e vai. Não, não deu certo. Me ferrei toda, perdi dinheiro, perdi energia e não deu certo. Quer dizer, deu certo porque eu sei o que eu não quero mais, entendeu? Então tem que ter um planejamento. Planejamento. Repete aí comigo. Espírito Santo, eu escolho ser sábia e ter conhecimento. E eu escolho planejar muito bem todas as minhas metas. E eu escolho ter conselheiros na minha vida. Eu atraio conscientemente pessoas para me instruir, pessoas da sua parte, para me instruir em meus projetos. Gratidão. Vamos lá, vamos para o próximo. Hoje está bem curtinho, hoje não está demorando tanto, hoje está bem tranquilo. Vamos lá. Vamos para o próximo. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Eu vejo muita gente dizendo assim, mas meu marido não entende quando eu falo, minha filha não entende. Não tem como. Eles não vão entender. É como se você estivesse falando grego com alguém que só fala português. É como se você estivesse falando inglês com alguém que só fala chinês. Não vão entender mesmo, ainda vão ficar com raiva de você. E aí a única coisa que você pode fazer por essas pessoas é dizer assim, eu aceito você como você é e falar com elas o assunto que elas gostam de falar. O que ela gosta de falar? É sobre comida? Fala sobre comida. Não vá falar com ela sobre futebol, sobre qualquer outro assunto que ela não entende, porque. E aí o mais engraçado é que outra pessoa vai falar e ela vai entender, mas você ela não vai entender. Quantas vezes a gente não já passou por isso? Nossa, a pessoa fala assim: olha, a fulana me disse isso, 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 e você já falou para ela, ó, faz muito tempo, e ela não entendeu, não. Vamos lá. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Os planos do que não tem juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. A pessoa que planeja o mal é chamada de criador de problemas. O que é planejar o mal? Não é uma pessoa que é de todo mal, eu vou matar, eu vou roubar. Não, não é isso não. É a pessoa que está lá no trabalho, seu colega de trabalho, aquela pessoa que trabalha com você, não tem? Ou até mesmo essa pessoa pode ser você, que está lá e fala assim, gente, você viu o que ela fez? Cara, você viu? Nossa, eu não acredito, não. Olha, minha irmã, podia muito bem acontecer. Podia tanto ser descoberta, sabia? Podia ser descoberta. É esse tipo de fofoquinha, é esse tipo de situação. Aí, quando a pessoa vai chegando, tá todo mundo na copa ali lanchando. Quando a pessoa vai chegando, o povo já fica dizendo assim, vixe, meu Deus, já vem, já vem. E aí você se torna um criador de problemas. Eu já falei sobre isso, né, nos provérbios anteriores, de que uma vez uma pessoa falou assim para mim, que eu não vou nem trazer de novo o assunto que é longo, e eu mudei de postura a partir do que ela falou isso para mim. Então, assim, ser criador de problemas eles vão taxar a gente por um comentário que você fez ou dois. Então, se você é essa pessoa, mude o seu falar, mude a sua forma de observar as coisas, de taxar. Então, assim, se você viu um problema no seu trabalho, se você viu que alguém está falando de alguém, você viu, se saia disso. Se saia, vai ler um livro, vai botar o fone de ouvido ali para ver alguma coisa interessante, para você avançar, sabe? Tu já passou por isso, Ângela? Já muitas vezes. Como Eu, foi? tanto assim, eu já estive ali sendo julgada, como eu também já julguei. Então, já criaram problemas me usando, como eu também já criei problemas julgando a outra pessoa. Desejando que a pessoa, por ela
por ela ter feito algo que fosse descoberto e que fosse penalizada. Então, eu já percebi que esse tipo de comportamento, ele gera um clima muito ruim. E nesse clima ruim, tudo na vida da gente, das pessoas, só vai para trás. Fica travado. Ou então, vai só decaindo. Quando a gente retoma, a gente percebe isso, assume que a gente está errada, né? E começa a tomar uma outra conduta, as coisas vão melhorando, vão tornando assim mais leve, agradáveis e coisas boas vão acontecendo. Verdade. Vamos para o próximo. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Isso aqui é muito importante para a gente entender a nossa situação global que a gente está vivendo, né? Quem é fraco numa crise é realmente fraco é o seguinte: quando a gente vê empresas quebrando, a gente vê pessoas desistindo, eu não estou falando de pessoas que estão morrendo, né? Até porque ninguém controla isso. É uma força maior que controla isso, né? O que acontece? Quando a gente. A Sandra comprou um selo! Parabéns, Sandra! Você pode fazer uma pergunta capciosa, do tanto que você quiser aí. Então, vamos lá. Quem é fraco numa crise é porque realmente já era fraco. Tem gente que fala assim, mas a minha empresa quebrou. A minha empresa quebrou. Gente, eu conheço restaurantes que não quebraram com a pandemia. É claro que depredou um pouco o patrimônio, claro, mas a pessoa, ela já tinha aquele princípio, sabe? De cima, sabe aquele dinheiro guardado 2 anos, de você guardar 2 anos, sabe aquele princípio do Tiraveca, Ângela, de guardar 2 anos de, de lastro, 2 anos de despesa guardada? Você deixa 2 anos de despesa guardada? Então, tem 6 meses, tem 1 ano e tem 2 anos, né? A empresa deixou 2 anos de dinheiro, de despesas guardadas em aplicação de liquidez rápida. Então, Cléo, mas aí quem é que pode fazer isso? Claro, as pessoas, né? Elas preferem assim, ao invés dela fazer isso, ela prefere fazer mais um puxadinho, ela prefere comprar mais um freezer, ela prefere abrir mais um negócio, ela não tem essa gestão. Então, assim, quando ele fala que quem é fraco numa crise é porque realmente a pessoa era fraca, não foi a crise que deixou a pessoa fraca. A crise só evidenciou que ela já era. A crise só mostrou que ela já estava ali. Quando eu falei para as meninas que minha vida, minha empresa não mudou nada com a crise, nada, nem enriqueceu, nem empobreceu, nem nada, continuou do mesmo jeito, elas, por quê? Eu falei, porque a gente sempre teve o esquema de 6 meses de contas pagas, 1 ano de contas pagas, a gente nunca teve dívida, a gente sempre teve dinheiro guardado, tudo direitinho, tudo certinho. Por quê? Porque eu estava esperando uma crise? Não, porque a gente comunica isso. Então, quando ele fala assim, quem é fraco numa crise é realmente fraco. A pessoa que é trabalhador e ela só tem aquela renda da empresa, significa o quê? Significa o quê? Que ela está colocando a vida dela em perigo com uma única fonte. Não, ela tem que fazer outras coisas, ela tem que fazer vendas. Não, eu só trabalho para a empresa. A empresa morreu, você morre junto. Significa que você é fraco, só está dependendo de uma fonte de renda. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, que não é uma crise que vai quebrar você, são suas escolhas. Entendeu? Não é, Ângela? O que tu acha sobre isso? É isso mesmo. E nessa crise, eu percebi muito, assim, o espírito empreendedor de várias pessoas que dependiam só de uma renda, a empresa quebrou. Então, a crise já, né, a pessoa já era fraca e a empresa era fraca. Porém, ela se viu no momento em que eu tenho que me virar, eu tenho que buscar o meu sustento agora. E então, começou a empreender em outros tipos de negócio. E isso eu achei bacana porque o espírito empreendedor já existia nela. Só estava ali sendo sabotado pela crença de que um trabalho fixo, um salário fixo é o certo, é o garantido, é o que me dá segurança. Então, vem muito exatamente isso que você está falando, né? O que já existe na pessoa, a crise
faz com que ele seja, assim, praticado, né? Seja visto. Eba, Shisley comprou um Shisley, selo! Que chique! Shisley, eu quero que você faça uma pergunta assim, Shisley. daquela assim, que você perguntaria assim, assim, do fim do mundo. E Sandra, pergunta assim do fim do mundo, Sandra. Sandra, eu olhei aqui no seu Facebook que está dizendo que hoje você fez aniversário. Eu não entendi porque eu te dei parabéns esses dias. Me explica aí como é que é essa situação. O que que acontece? Se você faz brigadeiro em casa, um brigadeiro bem bonitinho, enrola, ou então de colher mesmo, e bota no copinho e leva para o trabalho, você faz uma renda extra. Se você pede para suas amigas doação de roupa usada e você leva para o trabalho para vender, você faz uma renda extra. Então, assim, as pessoas não fazem renda extra por preguiça. Então, quando ele fala aqui que a crise só pega quem realmente estava fraca, porque é mesmo. Fraco de quê? De mente. A pessoa não tem essa consciência, né? Ela não tem essa. A mãe da Xley mesmo, por exemplo, ó, que está aqui, que me botou o selo, ela trabalha de fazendo limpezas, mas ela sempre leva um negocinho para vender. Tá lá, ó, tem um carrinho dela, tem as casas dela, sempre leva. Ela se fechou daqui, ela tem dali. Se fechou dali, ela tem daqui. Então, assim, é realmente um querer, sabe? É um querer. Então, é doído falar isso, porque as pessoas estão reféns. Mas é isso aí. Repete aí comigo, gente. Espírito Santo, que é o que faz tanto querer como realizar, me faz enxergar nesse momento de crise que a gente está passando, oportunidades escondidas que eu não estou vendo, que estão aqui dentro de mim. Me faz enxergar dentro da minha ancestralidade todos os dons e talentos que foram enterrados por medo. Eu recebo o seu amor, eu me reconcilio contigo e deixo ir todo o medo. E eu vejo agora toda a oportunidade de eu enriquecer mais do que o que eu tenho agora. E eu vejo oportunidades de eu fazer novas rendas com facilidade, alegria e glória. Amém. Pronto. Quem fez, coloca aí feito. Escreve aí feito. Sandra e Shisley, escrevam a pergunta de vocês, que vocês quiserem. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte, lembrando que morte na Bíblia significa várias coisas. Não significa apenas a morte física, tá? Depois eu vou explicar isso. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que você fizer. Quando ele fala aqui, procurar salvar quem está sendo arrastado para a morte, ele está dizendo aqui, Salomão, ele está dizendo aqui num contexto, tá? É um contexto. Um contexto. Cadê a pergunta das meninas? Escreve X, a pergunta, escreve Sandra. Se vocês não quiserem escrever a pergunta, vocês podem olhar a pergunta que alguém fez aí e fazer ela mesma, tá? Vamos lá. A morte, ela pode ser morte espiritual. Quando a morte espiritual é quando a pessoa está se sentindo. Deixa eu pausar aqui e olhar a pergunta dela. A Shisley fez. Como me libertar do medo de prosperar? Ok. É o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Medo de prosperar. Repete, pergunta, escreve uma coisa para mim, Shisley. O que de tão ruim vai acontecer com você quando você prosperar? Escreve isso aí para mim. Quando você escrever, eu vou. Enquanto você escreve, eu vou lendo aqui o outro. O que de tão ruim vai acontecer com você quando você prosperar? Coloca aí para mim. Então, a morte pode ser morte espiritual. Alguém pode estar morrendo espiritualmente, você vai lá dar uma palavra e você salva essa pessoa. E você pode, aí o texto fala aqui, você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o coração e vai te recompensar. Então, essa morte aqui, ela é uma morte espiritual. Ângela, quando ela responder, você me interrompe, tá, amor? Que eu vou adiantar o texto. Então, você pode dizer que o problema não é seu, mas quando você leva uma palavra de ânimo, de amor, você salvou essa pessoa da morte.
né? É nesse sentido. Porque normalmente, quando uma pessoa está morrendo fisicamente, dificilmente você pode fazer alguma coisa. Então, essa morte ela é uma morte espiritual, é uma morte emocional. E você pode sim levar uma palavra de ânimo e salvar essa pessoa. Repete aí comigo, gente. Espírito Santo, me dê palavras que vêm de ti, usa o meu corpo para que eu fale às pessoas que estão morrendo espiritualmente perto de mim. Que eu seja fonte de vida para elas. Amém. Deixa eu ver se a X escreveu ou se a Sandra colocou a pergunta dela. Ainda não. Ok, vamos para o próximo texto. Meu filho, coma mel. Nada de ruim. Ótimo. Vamos lá, então. Seguinte. Nossa, meu cabelo tá parecendo uma galinha choca. Gente, vocês já viram aquelas galinhas choca? Vocês já viram? Quando a galinha tá choca, que se você chegar perto dela, ela te rasga todinha na cara, dá uma voadora. Tem quem aguente. Vamos lá. Eu Não, a Shisley, vou. nada Eu de vou. ruim. É ótimo, eu vou responder primeiro da X, tá bom? Vamos lá. Shisley, é o seguinte: o medo de prosperar, desculpa o que eu vou falar para você. Desculpa, mas eu tenho que falar, tá? Amiga, desculpa, amiga. É o seguinte: você não tem medo de prosperar, você tem medo de ser quem você é. Você tem medo de expressar a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira essência. E aí você se contém muito, você se é como se fosse uma dinamite que te quisesse explodir, mas você embala ela com todo tipo de fita, e tem um rio gigante querendo explodir, algo grande querendo existir, expressar e gritar e ser muito feliz e livre, mas você não deixa. Então, assim, a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira essência, você pode não acreditar, mas você precisa fazer alguma coisa que você fale. Fale, pode ser um canal, pode ser alguma coisa que você fale, você precisa falar, falar, para que isso seja expressado. Nem que seja sozinho em frente ao espelho, nem que seja, sei lá, para as galinhas no quintal. Mas você precisa falar, se expressar, deixar sair. Não é para uma terapia, não. E aí você vai perceber que vai fluir muitas coisas. Então a prosperidade ela vai sair junto. É como se fosse assim, olha, é como se tivesse aqui embaixo no estômago a prosperidade, só que tem um monte de pedras aqui para sair antes, entende? Então tem que fazer esse desbloqueio nesse sentido, esse destravar assim. Então, a sua prosperidade, ela vai conseguir sim sair quando você se permitir viver a sua identidade, quando você se permitir. No meu caso é o seguinte: durante muitos anos eu tinha vergonha de falar, eu falava muito errado, eu gaguejo ainda. Ontem eu escrevi uns stories, eu respondi uns stories. Sandra, a gente já te responde, tá? Ontem eu respondi, tipo assim, faça uma pergunta para mim. E aí a pessoa colocou assim: você não se sente, você não tem medo de ficar sozinha? Né? Porque eu sempre vivi, eu nunca quis até agora ter filho, nunca quis construir família, né? Minha mesma. Eu falei assim: eu vou construir família depois de 40 anos. Antes eu não vou construir família porque eu vou estudar, viajar e tal. Aí as pessoas sempre falam: você não tem medo de ficar sozinha? Diga, eu nunca fico sozinha. E aí eu coloquei assim: eu nunca tive sozinha, mas o certo era, eu nunca estive sozinha. Só que eu escrevo como eu falo. Não, nunca estive sozinha, não. Aí a pessoa falou, você escreve tão errado, né? Porque o certo era, eu nunca estive sozinha. E aí eu escuto isso sempre, né? Então, por isso, por eu escrever errado, eu não escrevia, eu não falava, eu não aparecia. Por eu não conseguir emagrecer, por eu ser gorda, eu não aparecia. Eu não fazia live, eu não fazia vídeo, eu não ia para a igreja, eu não ia para lugar nenhum. Então, assim, eu me encapsulava por eu ser toda inadequada. Eu digo, caramba, não estudei direito na época, né? Hoje eu já estudei, mas continuo falando errado. Eu não consegui emagrecer, eu tô aí, faço academia, faço tudo, né?
Uma hora vai acontecer, pode ter certeza. E aí, eu não vou fazer, não vou aparecer, não vou passar vergonha. E aí, quando eu fui buscar o autoconhecimento, constelação familiar, tirando as lealdades familiares, orando, jejuando, buscando tudo, aconteceu. Eu, opa, uau, foda-se, foda-se, foda-se todo mundo. E aí eu trabalho de outras coisas. Tem épocas que eu trabalho só de coach, tem épocas que eu faço outros negócios, né? Agora eu estou fazendo outras negociações, e aí eu vou me mantendo. E aí eu percebi assim, olha, eu posso ser eu mesma, eu posso ser eu mesma. Então, eu consegui me destravar. E aí, Shisley, tem alguma coisa que está te prendendo. Tem um rabo preso. Você precisa descobrir o que é. Tem algum rabo preso que não te deixa voar, que não deixa você fluir. Entende? Então, quando você descobriu o que é, eu te disse o que era o meu. Eu te disse o que era o meu português, que ainda é errado. Escrevo lá, respondo as perguntas, tudo do mesmo jeito. Eu respondi para a pessoa que fala assim, digo, então, responde as tuas caixinhas de pergunta, então, tudo certinho, vai lá responder as tuas caixinhas de pergunta. Tá vendo? Tu respondeu as tuas caixinhas de pergunta com o português certinho? Não, eu não abro a caixinha de pergunta, então eu digo, então deixa a minha lá com o português errado. Então, assim, o meu era isso, eram essas duas travas. Eu precisei emagrecer para estar aqui? Não, mas eu destravei. Eu precisei falar certo para estar aqui? Não, mas eu estou falando. Eu precisei fechar os dentes? Não, mas eles estão abertos, eu consegui destravar e estou falando, entendeu? Então, assim, alguma coisa puxa. Alguma coisa puxa, não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Eu já te falei, eu vejo você muito próspera, muito, muito próspera, tem muito dinheiro ao seu lado, potes de ouro ao lado de você. Mas é a identidade, é é você, a sua criança precisa sair, se expandir, né? Vou te passar um exercício para você fazer. Pega uma foto sua de criança, se você não tiver, desenha alguma foto, e aí coloca ela o tempo inteiro perto de você, o tempo inteiro perto de você e diz assim, eu te aceito, eu te aprovo, eu te amo. E você é maravilhosa. Tudo que você faz é perfeito. Pega tudo que você faz é incrível. Tudo que você faz é maravilhoso. Você pode ser quem você quiser, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Você vai fazer essa ponte de volta para ela. E aí é o começo, tá bom? Espero que você tenha entendido. Por aí. E aí você continua fazendo os exercícios aqui da live, tá bom? Vamos lá para o próximo. Sandra, como saber se você tem um chamado para ser missionária? Então, vamos explicar essa parte aqui? Eu vou primeiro fazer uma outra leitura. Gratidão, Shisley. Obrigada, querida. Obrigada pelo selo. Quando vocês compram um selo, o Instagram mostra live para mais pessoas. Não agora, mas depois também. Vamos lá, deixa só eu fazer essa leitura para responder a pergunta da Sandra. Amo responder esse tipo de pergunta que a Sandra fez. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Tudo é a sabedoria. O que é a sabedoria? O conhecimento aplicado, tá? Porque o conhecimento não aplicado vai deixar você inchado e gordo e aquela pessoa insuportável, que sabe de tudo e não aplica, né? Então, o mel é, se a pessoa tiver aí a glicose alta, não coma não, porque você está inchado de tanto e não estressa, né? Então vamos avançar. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-lo. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre vai se levantar de novo, mas a desgraça vai acabar com os maus. Então, se alguém assaltou você, se alguém assaltou sua casa, se mantenha honesto, porque você só perdeu coisas. O que você está perdendo aqui não se compara com o que você tem dentro de você. Não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. E ele poderá parar de castigar esse seu inimigo. Por que Deus está castigando? Já expliquei isso para vocês. Não é Deus que está castigando em si. Isso aqui é uma visão de Salomão falando. Salomão está falando. A própria vida, a própria lei vai cobrar das coisas. Então, assim, a pessoa que está passando por aquilo, por aqueles apertos, aquelas situações, ela tá passando. Você fala, meu Deus, fulano tá quebrando igual arroz de terceira, tu viu?
KKKK, eu sabia que a pessoa ia passar por isso. Você olhou, você focou, você atraiu para você. Daqui a pouco é você passando por coisa parecida. Quando você olhar alguém se ferrando, você fala, Senhor, tenha misericórdia. Ó Senhor, abençoe essa pessoa. Amém. Mesmo que ela tenha te feito mal. E foca em outra coisa. Foca em outra coisa. O que você vai focar vai se expandir. É isso que ela está dizendo. Então, se você já olhou para alguém e se alegrou por a pessoa ter, claro que a gente já fez isso. Eu já fiz isso e você também. Se você não assumir, aí já é problema seu. Mas a gente já fez isso sim, tá bom? Cleo, então a gente já olhou para alguém que nos fez mal e a pessoa se lascando todinha, a gente achou bom? Sim, achamos bom, claro. Significa que a vingança foi feita. Ai, meu Deus, tá vendo? Ai, eu sabia, eu tava certa, tá vendo como eu tava certa? Aí quando a gente acontecer isso de novo, a gente fala, Senhor, tenha misericórdia. Repete aí comigo. Espírito Santo, todas as vezes que meu coração se alegrou quando alguém se deu mal, que já essa pessoa que já fez mal para mim se deu mal, eu peço perdão. Eu peço perdão. Eu não tinha consciência de que isso ia ser tão ruim para ela e para mim e para ti. Eu peço perdão. E se eu tinha consciência, também eu peço perdão. E peço perdão por talvez ainda fazer isso. Eu quero começar de novo. E eu quero dizer que eu peço que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. Que elas sejam abençoadas e que o Senhor tire o sofrimento delas. Gratidão. Pronto, bora. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro. Eles são como a luz que está se apagando. Eu expliquei o que significa pecado, né? Que é você não estar na frequência. Meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Lembra das autoridades, que significa lei da hierarquia? Se você não respeita, se você fala mal de uma autoridade, seja ela qual for, Lula, Bolsonaro, Haddad, qualquer uma, se você fala mal, você está caindo em desgraça, não importa a autoridade. Se eles fizeram para lá, eles vão pagar, né? Se não, porque sempre fazem, né? Ou certo ou errado fazem, eles vão pagar. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra as autoridades. Agora, esse aqui, olha só, meu filho, tenha a Deus o Senhor e respeite as autoridades e não se envolva com as pessoas que se revoltam contra as autoridades. Não se envolva em motins. Não faça isso. Você quer ser uma autoridade? Seja. Quer ser um vereador? Seja. Não tem problema. Mas respeite as autoridades. Não faça parte de motim que vão se ferrar naquilo ali, né? Respeite. Cleo, eu quero ser vereadora, seja, faça a diferença, sabe? Mas não faça motim. Pois no instante elas podem se arruinar entre vocês tudinho. E você pode fazer uma ideia da destruição que essas autoridades podem causar e você estará junto. Não é só autoridade política, tá? É autoridade de qualquer forma. Chefe, qualquer tipo de autoridade, tá? Essas coisas também foram ditas por homens sábios. Aí, gente, esses conselhos aqui não é de Salomão, são de outras pessoas que escreveram. Então, assim, todos esses conselhos do Provérbios, a partir do Provérbios 23 para cá, dos 22 para cá, não tenho certeza que foi Salomão, foi outras pessoas que escreveram. Tanto é que vocês podem ver que a linguagem, a visão é um pouco diferente, tá? E aí, quando eu falo assim, aí Salomão estava falando, é porque ele é o único que deram o nome, né? Mas aqui foram outras pessoas. Então vamos lá. O juiz não deve favorecer ninguém. Se o juiz declarar inocente um homem que é culpado, ele vai ser amaldiçoado e odiado por todos. Da onde que vem essa maldição? A gente vê várias situações, né? Câncer, filhos que morrem de acidente, um monte de coisa. Porém, os juízes que castigam o culpado vai receber bem. Os juízes que... Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão da boa fama. Que é o que a gente viu, né? Os juízes que botam os ladrões nas cadeias, eles são aclamados, aquela coisa toda. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Não vou falar a verdade para essa pessoa, não, porque ela não vai gostar de mim. Aí você fica gostando só daquela amizade que fica falando assim: não, mulher, mas tu é tão. Ou não, mulher, que coisa mais feia que fizeram contigo. Aí você adora essa pessoa.
mas quando a pessoa fala assim, tu estava errada mesmo, você odeia, né? Não construa a sua casa, nem forme o seu lar até que suas plantações estejam prontas e você esteja certo do que pode ganhar na vida. Vai construir se você não sabe o que você pode colher. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra seu vizinho, nem fale mal dele. Eita! Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra seu vizinho, nem fale mal do vizinho. Gente, vamos parar de falar mal do vizinho, gente. Vambora, gente. Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda. Né? O código de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente. Vou acertar as contas com ele. Não diga. Eu andei pelos campos e plantações de uvas de um homem tolo e preguiçoso. Cadê, cadê? Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato. E o muro estava cheio de pedras, e as pedras haviam caído. Olhei para aquilo e pensei assim, aprendi uma seguinte lição, peraí. Vá dormir um pouco mais, cruze os braços e descanse um pouco mais. Enquanto você estiver dormindo, a pobreza vai te atacar como um leão armado. Peraí, deixa eu esticar esse texto e ler ele de novo aqui. Nunca diga, eu vou pagar você com a mesma moeda. Tenha misericórdia. A gente tinha falado sobre isso, né? Pagar com a mesma moeda é assim, você me fez mal, também te faço mal. Você me fez isso, também te faço aquilo. Não. Se a pessoa falou de você mal, você se afasta. Se a pessoa te deu, a pessoa me deu desprezo, também você vai desprezar. Claro, se a pessoa já saiu, você fica na sua, mas se a pessoa fez uma coisa ruim com você, evite fazer o mesmo. Cleo, e no sangue, ali na hora, na ira a gente faz sanguinária ali, a gente faz. Mas irá em um momento é uma coisa, continuar pagando na mesma moeda é outra. Cleo, eu não consigo perdoar uma pessoa que me magoou, o que eu faço? Você pode perdoar aí, sozinha na sua casa. Sabe o que você vai fazer? Você escreve uma carta na sua casa perdoando essa pessoa todinha. Depois você queima essa carta, ou rasga, ou joga fora. Pronto, você perdoou. Eu andei pelos campos de plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato. E o muro de pedras havia caído. Eu olhei para aquilo tudo, pensei e aprendi uma seguinte lição. Vai dormindo, vai, dorme. Continua dormindo, cruza os seus braços e vai descansando. Enquanto você estiver dormindo, a pobreza vai te atacar como um leão armado. A gente sempre fala disso, né? De dormir. Tem pessoas que vão dormindo, vai dormindo, dorme. E aí, dormindo literalmente, tá, gente? Dormindo assim, ó, dormindo, dormindo. E aí dorme e vai esperando e vai com preguiça e o tempo vai passando e a pessoa não vai prosperando, não vai progredindo, não vai avançando. Cléo, mas eu não tenho nada para fazer, estou desempregada. Arruma a sua casa, deixa ela impecável, organiza seus documentos, separa as suas roupas que você não usa, monetiza a sua vida, vai capinar as coisas, vai ajeitar, deixa tudo impecável. Seja uma referência naquilo que você está fazendo, né? Mas não deixe que a preguiça te tome. Preguiça intelectual, leia livros, avance, escolha prosperar nesse sentido. Gente, eu amo esses conselhos de provérbios. Nunca mais você vai esquecer os provérbios. É claro que a gente não vai decorar. Se você falar assim, Cleo, o que está escrito no provérbio 5? Sei lá, sei não. Mas se você falar um texto, eu sei que é provérbios. Isso vai ser maravilhoso. Agora vamos responder a pergunta da Sandra. Sandra, vamos lá. Como A, saber... pergu a Oi, pergunta Ângela, dela fala, meu amor. a pergunta da Sandra é como saber que você tem um chamado para ser missionária? Uhum, vamos lá. Eu acredito em missionária vinda da parte de Deus, assim como o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo não tinha vínculo com... Ele não tinha vínculo com o... Ai, gente... Ele não tinha vínculo com a... Eu esqueci o nome daquele povo lá, esqueci. Ele era guiado com a igreja, que era aquele movimento, né? Então, assim, ele cuidava dos irmãos, os irmãos cuidavam dele. Ele, ele recebia, ele não foi...
como é que eu posso te dizer? Ele não tinha um ministério terreno ali, um lugar que ele ia, batia continência, ficava naquela devoção, naquele negócio. Se você encontrou um lugar que você se identifica muito, que você ama, que você adora, que é maravilhoso para você, aí tá tranquilo. Eu já falei para vocês, né, que tem duas igrejas na Terra que eu gosto bastante, que eu falei, nossa, eu me identifico muito. Uma já fiquei muito tempo nela, a outra também. Hoje, como eu já estou morando longe, não vou muito, mas se eu fosse para ser eu missionária, se eu fosse para ser missionária, eu não seria missionária de nenhuma igreja, eu seria missionária, Deus, e aí eu sairia fazendo essas missões, né? Mas você vai sentir paz, você vai sentir paz. Quando se você souber que é para ser missionária, você vai sentir paz no seu coração. O que você vai fazer? Você vai fazer 40 dias de jejum e oração. Como? Não é aquele jejum de preguiçoso, não. Ah, esqueci. Ai, não sei o quê. Não, 40 dias. Deu 18 horas, só tomo água, por exemplo. E aí você vai fazer orações todos os dias. Espírito Santo, fecha seu quarto lá. Espírito Santo, fala para mim. Traz pessoas até mim. O que o Senhor quer que eu faça? Como é? Depois de 40 dias, você vai tendo confirmações. Se você não tiver nenhum tipo de fala, de nada, de nada, de nada, você vai esperar. E aí você vai tendo paz. Espírito Santo, eis-me aqui. Eis-me aqui. Você se coloca à disposição do todo. E aí você vai sentir paz e aí as coisas vão acontecer. Você vai se colocar a serviço. Não você vai fazer com suas próprias mãos. Você vai se colocar a serviço. Quando você se colocar a serviço, às vezes vem um pastor de uma igreja e fala assim, ó, olha, eu queria conversar com você, se você não queria estar aqui com a gente, se você não queria começar a estar aqui com a gente, participando, você vai sentindo paz, vai se sentindo amada, vai se sentindo acolhida, vai combinando com aquilo, você se sente encaixada no lugar, entendeu? A paz seja o árbitro do vosso espírito. Então ninguém vai tirar essa paz de você, sabe? É nesse sentido. Quando a gente está frequentando um lugar que a gente está com o coração apertado, que está ruim, que está estranho, algo não está encaixando. Então, é um sinal também, sabe? O que está faltando é você aprender a ouvir essa voz do Espírito Santo direto. Só isso, direto. Então, quando você consegue ouvir direto essa voz, você que está aí assistindo a live e você não sabe como tomar uma decisão, eu não sei, Cleo, se eu faço, se eu não faço, se eu compro, se eu não compro, se eu vou, se eu não vou, não sei. Você pode fazer isso. Você pode fazer assim, você entra no seu quarto, fecha a porta, dobra o joelho. Por que dobrar o joelho? Por que dobra o joelho? Porque mostra que você é pequeno e ele é grande. Mostra que você está em posição de submissão. Todo o seu corpo entende que naquele momento você precisa de uma orientação maior. E aí você se dobra e fala assim, Espírito Santo. Por que Espírito Santo? Porque quando o Senhor Jesus morreu, ele disse que existiria um intermediador. É o padre, é o papa, é o pastor, é a sua mãe, seu pai? Não, é o Espírito Santo. Então você desce e você fala, eu aceito ser orientada por você agora. Eu aceito e eu escolho receber a sua orientação. Só que é o seguinte, se a macumbeira lá do terreiro de Macumba disser assim para você, daqui 90 dias você vai ter um câncer e sua perna vai quebrar, você acredita, você nem dorme. Vai lá na pastora, aí faz não sei o quê, aí faz não sei o quê. Mas se eu chegar e disser assim para você, você é uma bênção, você já é uma missionária, você já está salvando vidas, você não acredita. Então, assim, você escolhe em qual palavra acreditar. Então, assim, é um condicionamento. Então, quando eu falo, você vai para o seu quarto e você fala, e ele vai falar o seu coração, e você espera. Espera 20 minutos. Espera meia hora. Cléo, mas eu não ouvi nada. Sim, aquilo foi uma resposta. Depois que você sai de lá, você vai sair com paz e todo o resto vai colaborar com aquela resposta. É silencioso, é em paz, é tranquilo. Isso é uma resposta. Então, você condicionou qual é a voz que você quer ouvir, entendeu? Você condicionou, você quer coceira nos ouvidos, você quer barulho, você quer sentir arrepio. Não precisa. Não precisa disso. Então, assim, a voz está aí. Você sabe qual é a resposta da sua pergunta? Você já é uma missionária.
Não tem como ter resposta para aquilo que você já é. Por isso que não está vindo. Como é que eu faço para ser uma ser humana? Você já é. Como é que eu faço para ser uma mulher? Você já é. Como é que eu faço para ser uma missionária? Você já é. Pergunta outra coisa, porque isso aí já foi. Ângela, faça suas considerações finais. Cléo, agradeço por participar, tá? É uma lição, cada live sua, maravilhosa. Às vezes eu não consigo assistir ao vivo e assisto depois. E também adoro os provérbios, tá? E eu tô seguindo com você. A cada provérbio eu busco também, aqui na Bíblia, eu tenho aqui do lado. Então eu também busco e olho e vejo ali, às vezes tem algumas interpretações que vêm acrescentando. Muito bom, muito obrigada. Eu desejo a todos assim um dia de muita luz para você e para todos que estão assistindo. Gratidão, querida. Um beijo. Gente, até amanhã, às 10 horas da manhã, com Provérbios 20, meu Deus, 5. Tchau. Isso. Tchau.